Vamos conversar com o doutor em Direito pela PUC-Rio e analista da Fundação Oswaldo Cruz, Marcos Giraldes. Bom dia, Marcos. Bom dia. Marcos, você é um dos autores aqui do livro Pandemias e Pandemônio no Brasil. Escreveu um artigo junto com a Juliana Neuschwander intitulado Amanhã vai ser outro dia? Reflexões sobre as questões do presente no mundo em crise. E eu destaco aqui, Marcos, um trecho do seu artigo que diz o seguinte: se ela, a pandemia, não é capaz de frear a globalização como demonstrado por sua implacável virulência, revela as muitas contradições da própria globalização, no contexto da qual questões como a estagnação econômica, o déficit de legitimidade democrática do sistema político e o uso de instrumentos não bélicos em guerras de novo tipo já desde muito venham sendo postas. Queria que você fizesse um panorama aqui com a gente a respeito dessas contradições reveladas pela pandemia do coronavírus. Bom dia. Essa pandemia, ela não é um fato da natureza, é também um fato da natureza, porque mutações de vírus ocorrem constantemente na natureza, mas a forma como ela se propaga pelo mundo está relacionada à organização das sociedades, quer dizer, questões como densidade demográfica, acesso à preservação do meio ambiente, vigilância sanitária, assistência médica, tudo isso vai impactar no contato, né, dos seres humanos com esses vírus e na propagação pelo mundo. O que a gente viu foi uma propagação muito rápida, né, de poucas semanas. Quer dizer, essa pandemia ela se propaga como um fator, né, e como uma resultante dessa globalização neoliberal, né? Se espalhou por todos os continentes, e a maior ou menor eficácia no combate a essa pandemia teve relacionada à capacidade dos governos em priorizar o bem público em detrimento dos interesses imediatos de lucratividade do capital. Quer dizer, aqueles governos que adiaram as necessárias medidas de distanciamento social, né, são governos responsáveis por uma alta destruição, né, sobre as suas populações. E isso inclui governos de diferentes clivagens, governos capitalistas de diferentes clivagens ideológicas. Aí eu faço a ressalva porque os países que se reivindicam socialistas, como China, Vietnã, Cuba, apresentaram uma resposta mais eficaz a essa pandemia. Outros governos também, justiça seja feita, como o governo da Argentina, o governo conservador da Alemanha, mas países de centro-esquerda, de direita e de centro, como Espanha, França, Itália, Reino Unido, governo de direita, governo dos Estados Unidos, demoraram para tomar as medidas necessárias, e isso acarretou em consequências desastrosas para as populações desses países. E no caso do Brasil, não foi uma demora na adoção dessas medidas, porque todos esses governos que eu mencionei em algum momento se renderam à realidade e tomaram essas medidas. No Brasil, o que nós temos desde o início é um negacionismo por parte do presidente da República. Os estados e municípios, na sua maioria, inclusive legitimados por decisão do STF, tomaram as medidas. O Ministério da Saúde, num primeiro momento, já em meados de março, recomendou essas medidas, mas o presidente, como é um governo caótico, acontece do presidente defender uma medida contrária ao seu próprio Ministério da Saúde. E essa tensão acabou resultando em duas trocas de ministro da Saúde. Atualmente nós não temos ministro da Saúde. O que nós temos no Ministério são 20 militares, nenhum deles com formação em saúde. Então o governo brasileiro não só não apoia as medidas de distanciamento social, como acabou com o Ministério da Saúde. E ao mesmo tempo boicota as medidas de socorro econômico e social, né, para a preservação da vida, para a preservação da alimentação das pessoas, porque o Brasil é um país que ainda sofre com o flagelo da fome. Esse problema
piorou nos últimos anos e vem piorando, e boicota medidas de socorro econômico, de preservação dos empregos, como disse o Paulo Guedes naquela reunião horrível que se revelou, quer dizer, o que nós já sabíamos do que era a natureza desse governo, mas que a gente pôde verificar em som e imagem. O interesse é só o apoio às grandes empresas e não às pequenas e médias empresas, que são aquelas que geram a maior parte dos empregos do país, porque justamente não há uma preocupação com a preservação da dignidade e da vida das pessoas. Agora, Marcos, você destacou nessa questão da reação tardia de alguns países aí sujeitos a, digamos, a permeabilidade dos interesses do poder econômico, financeiro. Aqui no Brasil a gente teve de forma distinta, como você destaca, um negacionismo, mas também, né, aliado com esses interesses, e é uma questão de competência mesmo, de execução por parte do governo federal. Mas esses interesses, né, do poder econômico, do poder financeiro, eles também se fazem notar em outros níveis de escala de poder aqui no Brasil, por exemplo, nos governos de estado que, mesmo com a pandemia em curva ascendente, resolvem flexibilizar o isolamento social, mesmo acontecendo com algumas cidades? Não, claro, quando eu mencionei as medidas dos governos estaduais e municipais, não para elogiar em conjunto esses governos, mas para dizer que o governo federal está além, né? Está um grau muito acima de insensibilidade, de impiedade e de desprezo em relação à vida das pessoas. Os governos estaduais e municipais são variados, né? Alguns mais próximos e outros são de oposição ao governo federal, oposição de centro-esquerda, oposição de direita, mas essa pressão econômica ocorre também, a pressão política do governo federal para que os seus aliados retomem as atividades o quanto antes. Aí, o governador de Minas, do Partido Novo, que é bolsonarista, né, como o Partido Novo é um partido bolsonarista, o prefeito do Rio de Janeiro, né, que é um empresário religioso, né, é dono de igreja. Então, esses governos tendem apesar de alguma medida terem adotado, né, por não estarem no mesmo grau de racionalidade do governo federal, acabam cedendo à pressão. Mas tem a pressão econômica direta, tanto que o governo estadual do Rio de Janeiro também baixou um decreto, né, mesmo com a curva ascendente, retomando as atividades. E há uma pressão econômica da Firjan, dos grandes empresários sobre esses governos para que retomem essas atividades em detrimento da vida das pessoas. O que é importante destacar é que o Brasil, apesar de ser um país muito desigual, com muita miséria, com fome, é um país que tem um grau, no que diz respeito ao desenvolvimento das suas forças produtivas, é um país medianamente desenvolvido. O Brasil teria recursos para manter, né, o sustento da maior parte da sua população, né, especialmente da população mais pobre, durante alguns meses. Há quase um consenso da maioria dos economistas de diferentes vertentes, desde não só economistas de esquerda, mas vários economistas neoliberais, não neoliberais dogmáticos e fanáticos como o ministro da Economia, mas também economistas liberais que dizem que seria possível emitir moeda para o pagamento dessas medidas. Inclusive se baseiam em pesquisas do André Lara Rezende, que é um economista de trajetória liberal, que diz que com uma demanda reprimida a emissão de moeda não necessariamente gera pressão inflacionária. Então o Brasil teria todas as condições econômicas de adotar essas medidas de socorro social e econômico, mas o governo federal boicota essas medidas, né? Claro, milhões de pessoas receberam, porque essas medidas foram votadas no Congresso, mas o governo age com sadismo. Em meio a uma pandemia, o que se vê são multidões em filas de agências da Caixa Econômica tentando receber R$600, muitos não receberam, e o governo faz isso, como ele próprio diz, porque sabe que
que isso gera convulsão social. O governo diz que não quer gerar convulsão social, que não queria fechar a economia para não gerar convulsão social, mas na verdade quando o governo boicota essas medidas de socorro econômico, o governo está fazendo é promover convulsão social, e nós sabemos que o faz com intenções autoritárias, né, de implementar posteriormente medidas de exceção com álibi de preservação de uma ordem pública que o próprio governo tem erodido. Agora, Marcos, você mencionou que não se pode atribuir exclusivamente à natureza o surgimento do coronavírus, já que ele também se relaciona com a própria ação humana. Essa pandemia evidencia mais uma vez que é necessário, que urge, na verdade, tratar a questão da transição ecológica, da preservação do meio ambiente e da instituição de um outro modelo econômico? Sim. O que a gente esse acontecimento é uma emergência global, e que coloca em evidência as contradições do sistema capitalista, que é um sistema incapaz de garantir não só o bem público da maioria, né, da humanidade, mas também a preservação do meio ambiente, que é algo imprescindível para o bem-estar e para a saúde da maioria. Mais de um século atrás, Engels declarou, e depois Rosa Luxemburgo, de que o dilema da humanidade era socialismo ou barbárie. Continua esse dilema, né? Porque a barbárie há muito foi incorporada no cotidiano da vida das sociedades capitalistas, mas o que nós temos, além disso, é o dilema socialismo ou destruição, ou extinção da espécie humana. Agora, tem outro trecho aqui do seu artigo, Marcos, que eu queria ler, que você diz o seguinte: Bolsonaro é um populista de um tipo muito particular. Ele não se apresenta ao povo, nem mesmo àquela parcela com a qual ele diz se identificar, ou melhor, que ele identifica como povo, como protetor. Ele tem uma política destrutiva e autodestrutiva. Nisso ele se assemelha ao fascismo clássico. Não seria o primeiro na história a se matar e levar parte do povo ao autoextermínio. Diante dessa condução do Bolsonaro, que você já destacou, né, o fato de ser negacionista, de realmente ter uma ação muito pior do que de qualquer outro governante no mundo em relação à pandemia do coronavírus, o que deve ser feito na sua avaliação, e como a esquerda, como a oposição deve se portar diante de um governo que justamente pode levar aqui ao autoextermínio de boa parte da população? Então é importante a gente ter uma correta caracterização do que significa o governo Bolsonaro, né? Um estrategista militar chinês de 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, o Sun Tzu, muito popular, depois virou até um autor de autoajuda, mas um autor fundamental, estudado por academias militares no mundo todo. Se nós não conhecemos a nós mesmos, e nós devemos conhecer a nós mesmos e os nossos inimigos, porque se conhecemos os nossos inimigos e a nós mesmos, não devemos temer o resultado de 100 batalhas. Então é correta uma caracterização do que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro não é mais um governo burguês eleito pelo voto popular e apoiado pelos capitalistas para implementar medidas neoliberais. Ele é um governo de destruição, é um governo caótico e que promove o caos, porque o seu impulso é um impulso autoritário. Desde 2016, com um impeachment, quer dizer, um impeachment fachada legal, uma aparência legal, mas que na verdade nós sabemos que foi um processo inconstitucional, que foi um golpe, é uma guerra social da classe dominante brasileira contra a maioria trabalhadora da população, né? Contra os índios também, contra a maioria pobre, negra, mestiça da população brasileira, de usurpação de direitos e de violência física. O governo Bolsonaro é uma intensificação e uma aceleração desse processo, que esse processo de guerra social se torna, com o governo Bolsonaro, um processo mais acelerado e um processo mais irracional. Claro que é uma tendência mundial de eleição de governantes de direita e de extrema-direita, que possuem um discurso demagógico, de apelo ao povo, que dizem, né, defender o povo e ser contra o sistema. Bolsonaro
ele se incorpora nesse fenômeno internacional, mas ele é dos mais extremistas desses governantes, porque nem todos se colocam diretamente, falam contra o sistema, establishment, mas nem todos se colocam em ato para destruir o sistema político, o Estado de Direito. Então, Bolsonaro tem essa característica. Quando ele diz que a sua intenção é armar a população para que a população reaja aos prefeitos e governadores, ele está indo um passo além desse chamado populismo de direita. Ele está agindo como um fascista, demonstra uma tendência fascista presente no governo. Porque o que caracterizou historicamente o fascismo foi justamente ser uma ditadura do grande capital, a serviço do grande capital, mas que mobilizava uma parte da população. Quer dizer, o fascismo ele organizou um movimento de massas e grupos paramilitares armados vinculados a esse movimento de massa. Então mostra uma intenção e uma tendência neofascista presente nesse governo. A resposta da esquerda só pode ser uma, que é priorizar a luta contra esse governo para barrar essas medidas e para derrubar esse governo com uma medida de defesa da sua própria sobrevivência física, da sobrevivência do povo, como defesa da civilização. A prioridade da esquerda deve ser organização de uma frente popular, quer dizer, uma frente popular, uma frente dos partidos e dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, centro-esquerda, movimentos sociais, mas que não pode ser uma frente popular só de lideranças, né? Essa é uma tradição da esquerda na luta contra o fascismo, que é da união do povo em defesa da república, da democracia. Então, o que a esquerda deve fazer é organizar uma verdadeira frente popular unitária com comitês de base junto à população para organizar a resistência. Isso não impede ações unitárias imediatas com a chamada, o que chamam de oposição da direita democrática. Eu não gosto desse termo porque essa direita que está fora do bolsonarismo, ela não é uma direita democrática. Eu chamaria de uma direita liberal conservadora ou liberal reacionária. Reacionária porque ela quer também regredir direitos e apoia um programa neoliberal. Então, uma frente popular de esquerda, que deve ser a prioridade nossa, ela não impede uma aliança de ação, né? Uma coordenância de realização de ações pontuais, como no caso de um processo de impeachment. Nós não temos a maioria no Congresso Nacional. Para ter um processo de impeachment, é preciso que essa maioria parlamentar liberal conservadora, liberal reacionária, apoie o processo de impeachment. Motivos jurídicos não faltam. Todo dia o governo comete um crime de responsabilidade. Não só crime de responsabilidade previstos constitucionalmente, como crime contra a humanidade, né? Esse governo comete, a meu ver, juridicamente analisando, ele é um governo que comete crimes contra a humanidade. O Estatuto de Roma, de 98, incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em 2002, que regulamenta o Tribunal Penal Internacional, em Haia, estabelece no artigo 7º os crimes contra a humanidade e diz crime de homicídio, extermínio, escravidão, apartheid, agressão sexual, todos esses atos que os governos militares do Brasil, os oficiais militares da ditadura realizaram e que são saudados pelo governo atual e pelo alto oficialato das Forças Armadas, todos esses atos foram crimes contra a humanidade. Mas esse governo comete porque esse artigo 7º diz que também constitui um crime contra a humanidade a realização de atos de caráter semelhante que causem intensamente sofrimento ou afetem gravemente a integridade física ou a saúde física e mental. Então, o Estatuto de Roma considera crime contra a humanidade a violação da saúde física da coletividade. O governo tem boicotado as medidas necessárias para lidar com a pandemia e nisso comete crime contra a humanidade, contra o seu próprio povo. E isso o governo, presidente da República e seus ministros. Tá certo, Marcos. Queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia. Bom dia.
Conversamos aqui com o doutor em Direito pela PUC-Rio, analista da Fundação Oswaldo Cruz e um dos autores do livro Pandemias e Pandemônio no Brasil, Marcos Giraldes. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.